Idade Média é a continuação, né? Idade Média. Entramos aí num período, né? Vamos dizer assim, num período justamente do que eu acabei de falar, né? Um período de trevas, né? E quando eu falo de trevas, e quando nós falamos de trevas em ciências, obviamente que nós estamos referindo às trevas da ignorância, às trevas da incipiência, do não saber, do não sapere, né? Da falta de conhecimento, é as trevas da ignorância, né? E estas trevas da ignorância foi causada por um elemento que se aliou, né? E dominou a política neste período. Qual é este elemento? Quem é este grupo que dominou a política, reprimiu, né, trazendo guerras, né, internas e reprimindo todo o conhecimento de uma época para que pudesse dominar ideologicamente? Quem era este componente na Idade Média, né? Na Idade Média temos uma organização política, né, associada entre poder político, que vinha com a pureza da Grécia, de Roma, dentro do estilo deles, né? O cidadão romano, o cidadão grego. Mas com o passar do tempo, esta monarquia que vinha de uma outra monarquia mais antiga ainda, né? Que é aquela que eu citei, onde um pequeno grupo, né, se associava em torno de um forte, que se fazia um guerreiro, que se fazia posteriormente um rei, com um povo, com guerras, com conquista de territórios, para o bem de todos, naturalmente. Assim surge a monarquia lá, né? Lá a primeira, a primordial, a natural, né? Passando pela Grécia e Roma, num conceito de polis, né? De ciência política, do conhecimento da vida na polis, da vida organizada, diferenciada da antiga, primitiva. E agora, num terceiro momento, a Idade Média. Essa mesma monarquia se associa com o poder religioso. Aí eu tenho monarquia e religião, e aí vem o problema, né? Por conta da ideologia da religião, que obviamente nessa conjuntura tinha como objetivo, né, dominar, obviamente, né, a época. E foi o que aconteceu, né? Por isso que é chamado de Idade das Trevas, a Idade Média, né? Ah, professor, mas que é isso? É um filme de terror? Não. Trevas da ignorância, trevas do conhecimento, de ignorar, de não saber e não poder saber e não se atrever em saber, e ai daquele que tentasse algo nesse sentido, né? Haveria um processo administrativo que, inclusive, o nome deste processo intitula os processos atuais penais. Qual é o nome disso? Inquisição. Professor, mas existe Inquisição? Existe. O inquérito, ó, o nome inquérito penal é de inquisição, de inquirir, sem ampla defesa e sem contraditório. A Inquisição é isto. Ah, professor, então existe Inquisição hoje? Existe, não da forma que era, óbvio, né? Porque depois da Inquisição e do inquérito, aí sim vem o contraditório e a ampla defesa, vem a democracia, vem a defesa dentro do sistema democrático de direito, né? Surgido lá na Common Law, né? Na Inglaterra, coisa recente, né? Depois a gente vai falar disso, né? Mas, continuando, né? Esta Idade Média, né? Neste período das trevas, havia essa união de igreja e poder político, né? Então a monarquia começa a ficar tolhida, tosada, bitolada, não consegue avançar nos seus anseios naturais, né? Nos anseios da sua comunidade local, do seu povo, aquela extensão territorial que eles faziam naturalmente na conquista dos seus pequenos interesses locais, ou guerreando de um povo contra o outro para defender o seu próprio território ou para avançar em outros territórios. Essa questão natural de expansão territorialista das monarquias antigas, bárbaras, né? Quem criou esse termo foi a igreja, né? Monarquias bárbaras, os bárbaros, né? Aí tem os vikings, né, da série, que na verdade, né, a série que retrata uma época, não exatamente como é, né? É um conteúdo lúdico, né? Interessante para nós
vermos como distração, mas não é um retrato fiel, mas é uma noção do que seria. Aí, dentro dessa questão da Idade Média, né, vamos resumir aí ao poder central, né, vamos resumir o poder central, a monarquia aliada à igreja. Aí a monarquia que tinha um conteúdo, né, republicano. Como assim, professor, republicano? Na Grécia e em Roma tinha um conteúdo republicano, tanto monarquia quanto império, e vocês já sabem a diferença de monarca e império, nós já falamos no primeiro módulo, não custa nada repetir. O rei governa para si e para o seu povo, o rei, certo? E o império? Ele governa para si, governa para o seu povo e estende as suas fronteiras, governando o outro povo do outro território. Exemplo, Império Português, Portugal, né, o rei de Portugal, ele governava Portugal, e quando teve, né, as capitanias, né, o Brasil, né, no seu domínio, aí ele deixa de ser rei e passa a ser império. Estou dando um exemplo, tá? Tem outros exemplos, né? Passa a ser imperador. Por que passa a ser imperador? Porque o Império Português avança sobre o seu território e passa a governar outros povos. Não é o povo português, são outros povos que ele governa. Ele, o imperador português. O Brasil tem até uma peculiaridade, né? Onde tem um livro muito bom sobre isso. Mas, bom, o livro é bom demais, né? Parece uma novela o livro, né? De tão bom que é. Quem gosta de novela, né? Mas o livro é bom. Chama 1808. Esqueci o título do autor, eu tenho esse livro lá. Que fala justamente sobre essa época. 1808, o nome do livro, né? Esqueci o nome do autor agora, depois eu vou trazer, amanhã eu trago. Ele fala sobre isso, né? O Império Português, o reinado português, aí conta toda a história, o que aconteceu, fala da Primeira Guerra, fala da Segunda Guerra, fala eu ia falar treta, né? Fala do problema entre Portugal e Alemanha e etc e tal, e que eles saíram não porque eles são bonzinhos e porque vieram aqui dar uma força para o Brasil, eles saíram fugidos de lá, né? E aí vieram para o Brasil. Tem toda uma história muito bacana. E aí passaram a governar daqui para lá, não é? Governava Portugal do Brasil, não é? O imperador português, a família real portuguesa, né? Que depois tem toda aquela história que traz esse conceito de império, de reinado desta maneira. Bom, o que nós tínhamos que falar sobre isso, pessoal, né? Sobre a Idade Média, tá? É que o poder, né? Vamos continuar aqui. O poder era exercido pela nobreza. O poder era exercido pela nobreza. Que poder é esse? Poder político. Mas existia um outro poder paralelo ao poder político, que deveria só existir o poder político, mas existia o poder do clero religioso, que era o poder religioso que vinha paralelamente ao poder político, e este poder religioso é que tinha uma supremacia ideológica a ponto de desviar os interesses políticos, os interesses do povo aí já não existia, aí deixa de ser uma monarquia natural e passa a ser a monarquia corrompida. Que monarquia é essa corrompida? Falamos no primeiro tema: tirania, ou autocracia, ou governo autocrático, ou governo, modernamente falando, esse termo é difícil, né? Ditadura. Então, numa ditadura, né? Esse é o termo, né? Em relação a esse poder. Então, resumindo, né? A Igreja Católica, agora vamos falar o nome do santo, né? Santo Católico, né? Igreja Apostólica Católica Romana, romana. Vou repetir: Igreja Católica Apostólica dos Apóstolos Romana, né? Em Roma, nascida em Roma, a religião nascida em Roma, a religião romana, né? Após aí tem uma outra história muito longa que não vai dar tempo de contar, né? Sobre a história de Alexandria, né? Sobre a queima da maior biblioteca tida no mundo, né? A Biblioteca de Alexandria, que havia todo tipo de conhecimento, não só livros, né? Livros, maquetes, experimentos, etc. Tal. Então foi queimada. E quem queimou essa biblioteca? Os religiosos.
Ah, professor, como é que você afirma isso? Pessoal, as literaturas falam sobre isso, né? Tem várias que falam sobre isso. Por que foi que... Eu estou resumindo, vocês entendem que é um resumo, né? Então, por que queimaram a biblioteca de Alexandria? Para que o conhecimento não chegasse ao cidadão comum, porque o conhecer é poder, né? Se você conhece, se você tem entendimento de ciências, matemáticas, física, biologia, história, né, política, né, conhecimento sobre o bem comum, conhecimento sobre as artes, isso expande, né, isso abre a sua mente e dissipa as trevas da ignorância, te trazendo a um conhecer, a um saber, o sapere, né, a sapiência exigida para que você não se torne um escravo, e sim um cidadão de bem comum. Professor, cidadão de bem, isso não é um termo novo? Não. Bem comum é um termo antigo. Eu acrescentei cidadão de bem comum, cidadão detentor do bem comum através do conhecimento. Este é o termo. Então, para fechar, os ideólogos da Igreja Católica da época, que dominaram toda uma época, temos aí Santo Agostinho, que de santo não tinha nada, só o nome, né? É um ideólogo, um filósofo, um dos maiores, né, gênios, teólogo de todos os tempos, Santo Agostinho, né? Ele influenciava neste sistema de poder paralelo religioso, paralelo ao poder político, Santo Agostinho. Temos também, estou falando de forma, né, bem resumida, bem abreviada. Temos também outro aí influenciador, São Tomás de Aquino, também filósofo católico, né, com diversas obras, né, Suma Teológica e Suma contra os Gentios, né? Manuais de como se comportar, do que fazer e do que deixar de fazer, do ponto de vista da religião, que era, né, um conglomerado com diversos compêndios, resumos de obras no sentido de dominar um povo. Isso foi feito, foi escrito, foi construído, foi estruturado em reuniões chamadas de concílios. Concílio número 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300, 325 ou 26, não me recordo. Aí foram onde criaram a religião católica, tá? Eu quase errei, falei que cristã, não, católica, né? Dentro dessa religião católica, né, haviam cerca de 400 livros, desses 400 passaram para 202, 200 e algo, que ficou em torno de 70, que sobraram 66, né? E aí desses 66, hoje é conhecido como Bíblia, né? Um compêndio, eu ia falar CLT, né? Porque CLT foi feito do mesmo jeito. Parece engraçado, mas foi feito da mesma maneira. Separa-se um conjunto de legislação, reúne-se em um único livro que não. E por que eu falei isso? Parece uma piada. Porque a codificação das normas, a elaboração de normas e a feitura de normas origina-se um código. Mas a reunião não é a codificação, não é a elaboração, a reunião de normas já existentes, e aí no caso de livros já existentes, de compêndios existentes, né? Aí eu tenho a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Aí eu fiz uma comparação de CLT com Bíblia por conta da forma de se fazer, a mesma forma. Reuniu-se livros, né? Cerca de 400, que caiu para 200, acho que era 202, que caiu para 79, chamado Septuaginta. Desses 79 sobraram 66, fez-se a Bíblia, e aí tem toda uma história por trás que não dá tempo de contar, senão eu falaria, né? E aí temos a Bíblia, e aí fecho essa questão da Idade Média, e com esses conceitos trazidos lá de trás, né? Lá de trás, por que Roma fez a Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana. Pessoal, sabe esse conceito aí que o pessoal fala de religião única para dominar o mundo? Pois é, não é um conceito para agora, nem é conspiracionista, não é um conceito antigo. A religião única ela já foi feita lá atrás. Havia um monoteísmo, havia o politeísmo, a crença em diversos deuses, Deus da fertilidade,
Deus da verdura, Deus da fartura, Deus do comércio, Deus para tudo havia uma entidade, um Deus, havia todo tipo de religião, que eu não vou ficar aqui, né, falando sobre cada uma, né, são muitas e são muitos aspectos, são muitas tendências e são muitas vertentes, né, então não vamos resumir que havia esta questão. Do ponto de vista político, é o que nos interessa, do ponto de vista do bem comum e da polis, né, vamos organizar a nossa cidade, vamos trazer os cidadãos para discutir a questão pública em prol do cidadão, em prol da polis, mas e aos arredores? E aquele povo tal que acredita no Deus tal? E aquele povo tal que acredita naquele Deus tal? E aquela família tal que acredita naquele Deus tal? Eu estou falando assim para não citar nomes, mas vamos citar os principais, né? E aquele povo, os judeus? Esse povo, eles são muito unidos, eles são fortes, né? Eles podem trazer uma indisciplina dentro da nossa política organizada. Nós não vamos conseguir convencê-los se nós não tivermos adotado a religião deles ou eles adotarem a nossa religião, né? Judeus. Não havia cristianismo, né? Estamos falando de judeus, povo judeus, anterior aos cristãos que seguiam a Cristo, os judeus. E aquele povo que vem lá de uma região mais antiga, mais afastada ali, né? Do continente africano, que acredita em espíritos, né? Contato com outro mundo e etc e tal. E esse pessoal, né? Então nós temos que convencê-los, porque senão eles vão criar problemas também. E aquele outro povo, né, que vem daqueles patriarcas mais antigos, né, que vai surgir lá na frente, né, lá em 325, né, 320, o ano de 325, né, o concílio não é 325, não, eu confundi, é o ano, né, 325 depois de Cristo, lá 325 anos depois de Cristo, que surge o concílio, e aí vem Roma e fala: agora vamos ter que unir todo esse povo, cristãos, judeus, espíritas, e etc, etc, etc. Vamos criar, dentro da nossa religião católica, vamos trazer os conceitos deles para a nossa religião, e nós vamos fazer a religião única, e com a religião única nós vamos dominar o período. Aí daí em diante, Idade Média é a união da monarquia com o poder eclesiástico do clero, exercido pelo clero religioso, tendo como seus principais ideólogos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Nicolau Maquiavel. Porém, este último, Nicolau Maquiavel, ele bota o fim no período. Tranquilo, pessoal? Idade Média, tranquilo? O cerne, o foco da Idade Média é a união, é a associação do poder político com o poder da igreja, né? E aí eu contei uma historinha aí dentro do que aconteceu na época, de forma muito abreviada, para nós compreendermos, né, e entendermos, termos um entendimento aí de como funcionavam as coisas, né? Era a igreja mandando no rei, né? Resumidamente, né? Em poucas palavras é isso. Tendo como seus influenciadores esses três aí, tem mais, né? Esses são os principais da época. Sendo que, né, fechamos aqui Idade Média.